Olá, eu sou Zener, professor de Física da UFES Caraúbas e fui convidado a ministrar essa aula sobre termologia para vocês. E hoje eu vou falar sobre os mecanismos de transferência de calor, né? Então nós temos aí três mecanismos de transferência de calor, que é a condução, a convecção e a radiação. E é isso que nós vamos tratar nessa aula para você que está se preparando para o Enem. Transferência de calor por condução. Então imagine aqui que você tem uma vela, uma barra, né? Uma vela e uma barra metálica e você coloca a ponta dessa barra aqui na vela, na chama da vela, né? E aí o que vai acontecer? O passar do tempo é da sua experiência que o calor vai passando pela barra, né? Vai aquecendo a barra, até que uma hora você vai perceber, né? Você vai sentir na sua mão o calor da barra transmitida. Isso é uma forma de transferência de calor por condução, certo? Então, o que vai acontecer é próximo aqui à chama, né? Próximo à chama, você tem uma agitação grande das moléculas, dos átomos, ou seja, da rede cristalina desse material, e essa vibração ela vai se propagando na rede do material, né? Vai se propagando, vai ficando, ela passa numa agitação muito alta, próxima à chama, diminui, longe da chama ela vai diminuir um pouco a agitação, e mais longe ainda vai diminuir mais, ou seja, o calor vai se propagando, a gente diz que esse mecanismo é um mecanismo de condução de calor. Né? Então, a condução de calor, ela tem, nós podemos deduzir uma equação simples que pode nos dar a taxa de transmissão de calor, a taxa de condução de calor, ou seja, quanto de calor por unidade de tempo é propagado num certo material. Essa taxa ela tem dependência da área da seção reta, né, do material. Imagine que eu tenho aqui uma barra, né, e eu uma das extremidades da barra eu coloquei um reservatório de temperatura quente, né, aqui no meu lado esquerdo, e do meu lado direito coloquei um reservatório de temperatura fria. E o calor ele vai se propagar da fonte de temperatura quente para a fonte de temperatura fria, sempre. Isso é uma lei da termodinâmica muito importante. Então você pegou uma barra, colocou entre uma fonte de calor, né, de mais alta temperatura e uma fonte de calor de mais baixa temperatura, e aí o calor vai passar, né, no caso aí que tem essa barra no meio, vai passar por condução do material mais quente, conduzindo pela barra até o material que está a temperatura mais fria, certo? Então, isso vai depender da seção reta do material, né? Esse material que está no meio entre essas duas fontes aqui, a área da seção reta, vai depender do comprimento dessa barra, né? Se a barra for muito longa, vai demorar mais, né, o calor, né, a chegar até do outro lado, vai ter uma transmissão de calor mais lenta até chegar ao outro lado da barra. Se a área da seção reta da barra é grande, o calor vai propiciar a propagação do calor, ele vai ajudar o calor a se propagar. E temos também uma outra grandeza que vai ser relevante, né? Que é, em cada material existe uma constante de condutividade térmica, uma constante de condutância térmica, certo? Que aqui é dada por K, essa letrinha K aqui. E cada material vai ter a sua condutividade térmica, né? Se é um metal, se é uma borracha, se é um líquido, cada material vai ter a sua condutividade térmica associada. Então, o calor que passa, né, em uma seção reta de uma determinada barra vai depender da constante, né, da condutividade térmica do material, vai depender da área da seção reta do material, vai depender da diferença de temperatura entre o reservatório quente, né, que aqui é representado por H,
e o reservatório frio, aqui, ó, representado por TC. Então, essa diferença de temperatura vai propiciar se a transmissão de calor, a taxa de calor é maior ou menor. E, obviamente, se o comprimento é grande do material, né, que o L, o calor, a taxa de transmissão vai ser menor. Isso, a taxa de transmissão é dada pela letra H, certo? Então, aqui, ó, isso aqui, esse H é o mesmo que eu escrevi assim, ó, delta Q, variação de calor, né, mais conhecida, sobre delta T, ou seja, a condutividade térmica vezes a área da seção reta, vezes a variação de temperatura, né, entre as extremidades da barra, sobre o comprimento da barra. Então, parece uma coisa muito complexa, mas na verdade é simples, certo? Isso daqui é muito importante, pessoal, em diversas aplicações, tá certo? Em diversas aplicações. Por exemplo, você tem aí isopor. Isopor é um material, né, que ele não vai transmitir facilmente o calor pelas paredes do isopor, certo? Então, o K do isopor tem um número baixo, certo? É relativamente baixo comparado, por exemplo, com o metal. Então, o isopor, né, é um material ideal para você conservar a temperatura no interior do isopor, ou que seja calor, né? Se você tem lá, colocou algo dentro do isopor que você quer manter quente, ou se você colocou algo dentro do isopor que você quer manter frio, certo? Então ele conserva. Por quê? Porque o calor, né, que está fora do isopor não entra para dentro do isopor, e o calor, né, a energia que está dentro do isopor não sai também do isopor. Então fica tudo lá, né, funciona como uma garrafa térmica, porque o material ele tem uma baixa condutividade térmica. Outro exemplo de aplicação clara, por exemplo, nas nossas casas. Quando o sol bate numa parede, se a parede é muito fininha, certo? Do outro lado da parede fica quente, né? Se torna aquela casa muito quente. Se a parede é mais grossa, o que vai acontecer? O calor, né, passa numa menor quantidade para dentro da casa e a casa é menos quente, né? Essa é uma aplicação muito grande aqui no Nordeste, né? Então isso por quê? Olha, porque, ó, vejam que a taxa de transmissão de calor é inversamente proporcional à espessura do material. Então, se você tem uma parede fina, né, aí você vai ter uma taxa de transmissão alta passando pela parede. Se você tem uma largura da parede, né, grande, a taxa de transmissão de calor é menor, certo? Então, aí existem várias e várias aplicações possíveis envolvendo a condução do calor. Outra forma, né, de você propagar o calor é através da convecção. E isso é uma coisa muito importante. Por exemplo, você está num ambiente onde você usa ar-condicionado. Né, como que será as trocas de calor nesse ambiente? Vai ser dada por convecção, certo? Que é um processo diferente da condução. Na convecção, massas do material elas se movimentam trocando o calor. Né? No caso de um ar-condicionado que está numa sala, por exemplo, o ar-condicionado lança o ar com a temperatura baixa, ou seja, a temperatura fria, essa massa de ar desce, né, normalmente formando um ciclo, porque ela é mais densa, ela desce, e a massa de ar quente sobe. Isso é um processo de convecção. Quando, por exemplo, você aquece uma água numa chaleira, a água ela vai aumentando a temperatura, você tirou a água lá da torneira, do filtro, né, do garrafão de água, e aí vai aumentando a temperatura e aos poucos vai ocorrendo o processo de convecção, quando você coloca para ferver, por exemplo, a água. A água, né, lá embaixo, né, ela está mais quente, e aí ela sobe e vai ocorrendo o processo de convecção. A água fria vai descendo, vai esquentando, a água quente sobe e aí vai tendo um ciclo. Esse mesmo ciclo de convecção ocorre para determinar o nosso clima, certo? A temperatura do dia a dia, massas de ar, né,
circulam, né, entre a Terra, que esquenta a massa de ar. Essa massa de ar quente, a tendência é subir e descer massas de ar menos quente, né, ou mais frias, e aí vai também produzindo um processo de convecção que vai estabilizando o clima, né, na sua região. Então, a convecção é um processo muito importante. Ela vai acontecer aqui, ó, para estabilizar, né, o clima de uma região. Ela vai ocorrer quando você coloca, por exemplo, uma chaleira, né, para ferver a água. Por exemplo, na sua geladeira, né, que você tem aí na sua casa, vai ocorrer também um processo de convecção, né? As massas de ar vão circular. E, por exemplo, no nosso corpo também, né, quando você tem o bombeamento do sangue pelo coração, isso também vai auxiliar nessa, vamos dizer assim, que é uma convecção forçada para uma bomba, né, no caso a bomba é o coração, que vai auxiliar no controle da temperatura do seu corpo. Você tem sangue circulando no seu corpo, e isso também gera um processo de convecção, no caso, uma convecção forçada, quando a gente fala do corpo humano. Então, a convecção ela é mais complexa de ser entendida do que a condução. Por quê? A condução é um processo estatístico entre moléculas. Umas moléculas se chocam com as outras moléculas e aí elas vão vibrando e passando o calor adiante. A convecção ela envolve fluidos, massas de ar, que são normalmente ou gás, né, que é o ar, ou fluidos, né? E a fluidodinâmica desses gases ou desse fluido é muito complexa. Então nós não vamos tratar aqui uma equação para a convecção, certo? Então vamos a outra forma que você tem de transferência de calor é a radiação, pessoal. É uma forma de transferência de calor bastante importante. Quem nunca viu aí na TV, né, essas câmeras térmicas, onde você pode medir a temperatura do corpo humano através da medição, da captação da radiação, né, próxima ao infravermelho que a pessoa está emitindo. O que acontece? Quando um corpo está quente, né, ele emite radiação, ondas eletromagnéticas, e as ondas eletromagnéticas emitidas por esse corpo, elas têm um comprimento de onda diretamente relacionado à temperatura do corpo, certo? Então, por exemplo, o corpo humano, né, que tem a temperatura da ordem de 36,5 graus Celsius, ele vai emitir, né, uma radiação devido a esse corpo ter essa temperatura, e essa radiação pode ser captada por instrumentos, né, que foram feitos para isso. E aí você pode observar, por exemplo, um atleta que está fazendo uma caminhada, uma corrida, você pode, através de uma câmera térmica, identificar partes do corpo onde fica mais aquecido devido ao fluxo de sangue, certo? Na pessoa. Porque aquelas partes que estão mais aquecidas emitem mais radiação infravermelha, né, no espectro, no comprimento de onda que vai na casa do infravermelho, e essa câmera capta, certo? Então aí tem muitas aplicações. Por exemplo, o que seria aqui, ó, isso aqui é o espectro, né, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho uma figura que mostra o espectro de radiação, né, de ondas eletromagnéticas. Então a luz visível é uma onda, né, de comprimento entre 400 nanômetros, 1 nanômetro é 10 a menos 9 do metro, e 700 nanômetros. Todas as ondas eletromagnéticas que estão entre 400 nanômetros e 700 nanômetros, você pode ver com seus olhos, né? O que está fora disso, você não consegue ver. E então, o que acontece? Ondas, né, um pouco de comprimento de onda, um pouco acima do que a gente pode ver, são chamadas infravermelho, certo? Então, quando o corpo está quente, ele emite uma radiação no infravermelho e pode ser captada, essa radiação pode ser captada aqui, ó, por câmeras de infravermelho, certo?
um corpo, né? Então, que fique claro que um corpo, dada a temperatura de um corpo, ele consegue, né, emitir radiação no infravermelho baseada na temperatura do corpo. Quando você vai, por exemplo, numa loja que vende, uma loja de material elétrico, você vai comprar para sua casa, por exemplo, uma lâmpada LED. Aí lá na lâmpada tem assim, temperatura da cor, né? Como a 6000K, 3000K, aquela lâmpada amarela, né? LED amarela, 3000K. Aquela lâmpada branca, quase indo para o azul, 4000K. Aquilo ali, né? Aquela inscrição na lâmpada, ela está justamente fazendo uma relação entre a temperatura, né, da lâmpada, não exatamente a temperatura que a lâmpada vai ter ali, se você tocar nela, mas a temperatura emitida, né? Aquela radiação corresponde, né, a uma emissão de uma temperatura de 6000K, ou 6000 Kelvin, certo? Ou aquela lâmpada mais amarela corresponde a outra temperatura, né? Uma temperatura mais baixa, certo? Então, a cor de um objeto está relacionada à temperatura, né, que ele está. Então, por exemplo, uma estrela, né, se você olha aí para uma estrela, você vê estrelas azuis, vê estrelas avermelhadas. A cor que você vê a estrela está relacionada à temperatura da cor da estrela, ou seja, temperatura da estrela, ou seja, a emissão da radiação da estrela, né, essas ondas que a estrela emite, está diretamente relacionada à temperatura da estrela. E aí nós podemos, na radiação, fazer uma equaçãozinha que vai, né, associar a quantidade de calor, né, emitida por tempo, quantidade de calor emitida por tempo de um corpo, certo? Então vai ser o que? A área do corpo, a emissividade do corpo, que é o Ezinho aqui, ó, é uma constante de emissividade, cada corpo vai ter a sua, né? A área do corpo, o Ezinho quer dizer a emissividade, né, do corpo, o sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, certo? Tem o valor dela aqui embaixo, e a temperatura do corpo. Então, quanto mais alta a temperatura do corpo, mais a taxa de emissão de calor, certo? Esse H aí, pessoal, é o mesmo que delta aqui, ou seja, variação de calor na variação do tempo, certo? Variação de calor na variação do tempo. Então, né, isso daí, a unidade do H, né, só lembrando aqui, é a unidade de potência, é o mesmo que Joule, unidade de energia, por unidade de tempo, no SI, que é a unidade de segundo. Então, se você fala em fluxo de calor, né, em quantidade de calor por tempo, você está falando em joule por segundo, ou seja, você está falando em watt, certo? Ou watt. Então, essas são as três formas de emissão, né, de transformação de calor: condução, convecção e radiação, certo? Outros exemplos de radiação. Por exemplo, quando você está próximo a uma fogueira, né? Fogueira de São João, você sente aquele calor, radiação, certo? O calor daquela chama que chega até você, radiação. A luz do sol, né, que chega ao nosso planeta, radiação. Luz de uma estrela, radiação, certo? Micro-ondas, né, que você põe aí um alimento para esquentar, radiação, tá certo? Então, várias formas de transmissão de calor. Então, vamos fazer alguns exercícios para a gente entender melhor isso. A questão diz assim, ó, um carpinteiro constrói a parede externa de uma casa usando uma camada de madeira com 3 centímetros de espessura e uma camada de isopor com espessura 2,2 centímetros na superfície interna da parede. A madeira possui condutividade térmica igual a 0,080 watt por metro vezes Kelvin, e o isopor possui K igual a 0,010 watt por metro vezes Kelvin. Prestem bastante atenção à unidade, porque a unidade é extremamente importante. A temperatura da superfície interna da parede é igual a 19 graus Celsius.
e a temperatura da superfície externa é igual a menos 10 graus Celsius. Qual é a temperatura na superfície da junção entre a madeira e o isopor? Item B, qual a taxa de transferência de calor por metro quadrado através da parede? Então vamos lá, pessoal. O que é que nós temos aqui, né, de informação sobre essa questão? A gente tem, ó, a espessura da madeira, né, que ele falou que é 3 centímetros. Nós temos a espessura do isopor, vou colocar assim, ó, aí, espessura do isopor, que é 2,2 centímetros. A temperatura interna, né, que está dentro da casa, ele fala que é 19 graus Celsius. E a temperatura externa, né, que é do lado da madeira, ele fala que é menos 10 graus Celsius. Certo? Ele fala ainda o seguinte, que a condutividade da madeira, né, Km, é 0,080 watts por metro vezes Kelvin. Né? E a condutividade do isopor, né, é 0,010 watts por metro vezes Kelvin. Então, ele quer saber o seguinte, qual a temperatura da junção. Então, é assim, você tem, desenho aqui do lado, você tem duas paredes, né, na verdade, uma parede mais grossa, de madeira, e uma parede um pouco mais fina de isopor. Certo? Aqui, ó, a espessura da madeira, e aqui uma parede, né, um pouco mais fina de isopor. Imagine que o isopor é esse aqui, ó. E o calor, né? Aqui está 19 graus Celsius e aqui está menos 10 graus Celsius. Do outro lado aqui, menos 10 graus Celsius e aqui 19 graus Celsius. Então, né, numa situação como essa, você espera que a pessoa, quando fez isso, ela tentou preservar o calor, né, preservar a aquecida aqui, né, manter dentro da casa 19 graus e deixar o gelo do lado de fora. Então, ou seja, esse material aqui evita, né, do calor sair, né, de dentro, né, passar aqui para fora. Né? Ou seja, vai manter aquecido no interior da casa. Só que ele pergunta qual a temperatura, né, no item A, qual a temperatura na superfície da junção entre a madeira e o isopor. Ele quer saber a temperatura bem no meio, né, na verdade quase no meio, entre a madeira e o isopor. Quer saber aqui, ó, quanto é a temperatura na junção, nesse ponto aí. Então é simples, né? Por quê? A quantidade de calor que atravessa a junção, né, você pode escrever como sendo né, a mesma quantidade de calor que atravessa o isopor, com a condutividade térmica do isopor, vezes a área da seção reta do isopor, vezes a temperatura interna, né, que é a temperatura do isopor, menos a temperatura da junção, né, você não sabe quanto é a temperatura da junção, é justamente isso que você quer saber, isso sobre a espessura, né, sobre a espessura do isopor. Essa quantidade de calor que passa pelo isopor é a mesma quantidade de calor que passa pela madeira, já que eles estão juntos, né? Então, só que na madeira vai ser assim, ó, condutividade térmica da madeira, vezes a área da seção reta da madeira, que é a mesma área da seção reta do isopor, temperatura da madeira, menos a temperatura, temperatura da junção, né? Menos a temperatura da madeira. Isso pela espessura da madeira. Então, quando você faz essas continhas aqui, ó, você, né, fazendo essas continhas, você vai chegar no seguinte, que passando aqui, ó, o EM passa multiplicando, vai ficar assim, EM sobre EI vezes KI sobre KM. O A corta com esse A aqui. Isso daqui vai ficar assim, ó, TI, né, TI menos TJ igual a TJ menos TM.
E aí, se você substituir agora as informações que nós temos, né, vai ficar assim, ó, EM que é 3, EI é 2,2, o KI é 0,010, né, o KM 0,080, e aí você tem que TI é 19, né, TJ você não sabe, né, o que a gente quer saber, e isso aí é igual a TJ menos 10. E aí, no caso, vai ficar mais 10 aqui. Então, desenvolvendo essas expressões, aí você vai ficar assim, ó, 3,24 menos 0,17 TJ, né, igual a TJ mais 10. E aí vai ficar fácil, porque vai ficar assim, 1,17 TJ igual a 3,24 menos 10, que vai me levar a TJ igual a menos 5,78 graus Celsius. Certo? Então, isso responde nosso item A, certo? Qual a temperatura da junção? No item B, ele pergunta qual a taxa de transferência de calor por metro quadrado. Certo? Diz assim, ó, qual é a taxa de transferência de calor por metro quadrado através da parede. Então, você pode, né, você tem o seguinte, H, né, que é a nossa taxa de transferência de calor, né, H, pode colocar assim, H, é igual, não é assim, K vezes A, variação da temperatura sobre o comprimento. Nesse caso, né, lembrando que o H é o mesmo que variação do calor sobre a variação de tempo, certo? E aqui seria o mesmo que K, A, delta T, né, sobre L. Então, o meu H sobre a área, que é justamente qual a taxa de transferência de calor por metro quadrado, né? Então, H sobre A, né, isso aqui vai ser igual a condutividade. Aí você pode pegar a condutividade tanto do isopor como da madeira, certo? Condutividade vezes a variação de temperatura, né, sobre, no caso aqui, a espessura, né, que você tem desse material, certo? Então, a espessura do material. Então, veja, pessoal, que não tem nenhum mistério, né? Você usa a equaçãozinha e você vai, né, substituindo, encontrar o valor de H sobre A. Então, vamos substituir. Né? Então, ficaria assim, ó, H sobre A seria K delta T sobre E, que seria K. Aqui vamos usar o do isopor, certo? K do isopor é 0,010. A variação de temperatura entre, aqui você tinha 19, como você está usando aqui o isopor, você vai precisar da variação de temperatura até o limite aqui do isopor, que no caso aqui a gente calculou que na junção, a temperatura da junção era menos 5,78. Então essa variação de temperatura entre a parte interna e a junção aqui, ó, entre o isopor e a madeira, essa variação dá em torno aí de 24,78 graus, né? 24,78 graus. E aqui embaixo a espessura do isopor, que no caso aí é zero, lembrando que se está em centímetro, você vai transformar para metro. É 0,022 centímetros, desculpe, metros, né? Aqui embaixo, transformando para metro. E aí você faz essa continha e você vai achar a quantidade de calor, né? Isso aqui vai ser dado em joule por metro quadrado, certo? Joule por metro quadrado. Vamos para mais uma questão, né? Para a gente fixar melhor esse entendimento. Diz assim, um fogão de cozinha elétrico tem paredes com área total igual a 1,40 metros quadrados e um isolante com uma camada fina, uma camada de fibra de vidro de espessura igual a 4 centímetros.
A superfície interna da fibra de vidro possui temperatura igual a 175 graus Celsius e a superfície externa está a 35 graus Celsius. A condutividade térmica da fibra de vidro é 0,040 watt por metro vezes Kelvin. Item A. Qual é a taxa de transferência de calor através do isolante, supondo que ele possa ser tratado como uma placa com área total igual a 1,40 metros quadrados. E item B, né, qual a potência elétrica que deve ser fornecida ao elemento aquecedor para manter a temperatura necessária. Então, na verdade, pessoal, o que nós temos aí é um forno, né? É um forno elétrico, né? E ele pergunta no item A qual a taxa de transferência de calor através do isolante. Então, muitas vezes, para você resolver a questão, você precisa entender, né, a linguagem da questão. Taxa de transferência de calor, que a gente chama aqui de H, que é o mesmo que ΔQ sobre ΔT, certo? Então, essa taxa de transferência é quem? É a condutividade térmica, que é o K, condutividade térmica, a área, né, do objeto, a variação da temperatura e a espessura. Então fica fácil, porque se você pegar esses dados aí desse forno e substituir aqui, como é que vai ficar? Vai ficar condutividade térmica, 0,04, a área do forno, que é 1,4 metros, e a variação de temperatura interna e externa, 175 graus menos 35 vai dar 140 graus Celsius. Sobre a espessura do forno, se a espessura é 4 centímetros, isso quer dizer que é 0,04 do metro. Sempre trabalhar no sistema internacional, no SI, para você não errar a questão. Fazendo essas contas aí, você vai encontrar 196 watts, certo? Ou seja, watt é o mesmo que joule por segundo. E ele pergunta no item B, que potência elétrica deve ser fornecida ao elemento aquecedor para manter a temperatura necessária. Ora, se o forno perde 196 watts de potência, ou seja, 196 joule por segundo, quanto que o forno elétrico tem que fornecer para manter? Ora, tem que fornecer 196 watts, ou 196 joule por segundo. Então, pessoal, essa é a minha aula sobre transferência de calor, certo? Espero que vocês tenham entendido, certo? E boa sorte no Enem. Obrigado aí pelo convite.